Fala pessoal, uma boa noite para vocês. Hoje, como de costume, mais uma segunda-feira e a gente está aqui sempre falando de um assunto bacana para compartilhar com você. Então, eu estou muito feliz de receber vocês. Um beijo grande. Vamos lá, né? Vamos começar a semana, como eu sempre digo, a segunda-feira é o dia mundial da gente começar as coisas. E nada melhor do que começar organizando as nossas tarefas, o nosso trabalho, a nossa casa, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para conseguir realizar e conquistar tudo aquilo que a gente busca, né? Eu sempre falo para meus clientes o seguinte: vai tomar descabelada hoje, hein, gente? Fala sério. Um beijo para todo mundo que entrou. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: pega o domingão, para lá, meia horinha, 20 minutos, avalia tudo que você tem para fazer durante a semana, para que você tenha uma semana mais produtiva. Então se organize. Eu sempre dou dicas de aplicativos para organização e hoje eu decidi chamar uma especialista em organização. Afinal de contas, nós estamos em um momento aí que tá todo mundo junto dentro de casa e nem sempre é fácil conseguir conciliar as coisas. Mas hoje eu não quero só falar de organização de home office, não, porque tem muita gente que não está fazendo home office, que está trabalhando normalmente. E quais são os desafios de organizar as atividades que a gente tem para fazer em casa? E eu não estou falando só da mulherada, eu estou falando dos homens também. Eu sei que tem muito homem que mora sozinho, tem muito homem que compartilha essas atividades com a mulherada em casa, e enfim, uma série de comportamentos aí que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui nós vamos falar sim de home office, nós vamos falar sim de quarentena, mas eu não quero falar só disso, eu quero falar de práticas pra gente fazer durante os nossos dias normais, quando essas coisas voltarem ao normal. O que isso pode ajudar? Então, muito feliz de convidar a nossa querida Ana Carvalho, personal organizer. Eu vou chamar ela para entrar aqui, para começar a bater um papo com a gente, falar um pouquinho do trabalho dela e, enfim, seguir com essa nossa live, tá bom? Para você que entrou agora e conhece alguém que tá precisando de uma organização, sabe aquela pessoa que precisa daquele toque, olha, organiza melhor isso, organiza melhor aquilo, ou alguém que se organiza muito bem e você acha que pode sim contribuir com essa live, eu vou fazer o seguinte: aqui embaixo na sua tela tem um aviãozinho, um triângulozinho assim para cima. Clica nesse botãozinho e encaminha essa live para as pessoas que você acredita que vão curtir essa live, tá bom? Então vou dar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo pra gente começar essa live, tá bom? Para o Instagram chamar, para todo mundo entrar. Então vamos curtir um sonzinho, coisa rápida, não vai dar nem 1 minutinho, tá bom, gente? Eu vou beber uma água enquanto isso, que eu já falei demais. Vamos ver quem tá por aqui? Então, tia Célia Linda entrou. Fabi, um beijo aí pra você. Obrigada por ter entrado. Hoje eu vou chamar a Ana Carvalho, que tá aqui. A Ana Lô também. Adorei suas fotos, viu? Entrei no seu perfil, achei lindo. O Berni também entrou, um abraço pra vocês. A Samara também, ó, acabou de entrar. Então é um prazer receber todos vocês. E mandem aí, não esqueçam, escrevam aí o que vocês fazem, que ajuda bastante na rotina de vocês, e o que realmente vocês não conseguem dar conta, né? Pra gente pegar aí essas dicas com a Ana e, enfim, compartilhar essas ideias legais, tá bom? Vou chamar a Ana pra entrar aqui, vou diminuir meu som, que tá tocando, vamos lá. Fecho aqui e vou chamar a Ana. Aninha, vamos lá, deixa eu te chamar aqui. Eu sempre esqueço onde é, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, fazer uma transmissão ao vivo com Ana. Falta só a Aninha aceitar o nosso convite e a gente testar essa conexão. Vamos esperar um pouquinho até entrar. Fala, querida! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, tá bom. Olha, eu tava falando agora que eu percebi que meu som não tava no meu fone. Agora que eu te ouvi aqui, que eu consegui arrumar. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. E, gente, se não, Tá vocês bom. não conseguirem ouvir aí, dá um toque pra gente que a gente
entra aí e mexe, tá bom? Ana, Isso aí. primeiro agradeço por você aceitar meu convite de estar aqui hoje com a gente, falar de organização. É um assunto que eu gosto muito. Eu falo que aqui em casa nós somos muito organizados, né? Mas a gente sempre pode melhorar alguma coisa. E eu sei que tem muita gente que precisa dessa organização. E eu quero, assim, não só falar de organização da casa e tal, mas eu quero linkar isso sim, porque a gente organizando bem dá para fazer outras coisas melhores, né? Dá para a gente estudar mais, dá para a gente se desenvolver, dá para a gente cuidar do corpo quando a gente organiza as coisas aí dentro de casa, né, Ana? É isso aí. Show! Boa noite. Fala, fala um pouquinho de você, do seu negócio, enfim, o que você trabalha. Bruna, eu quero agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho aí com as pessoas, contribuir com as suas lives, né? Que é sempre muito prazeroso a gente poder trazer coisas boas, né, para as Legal. pessoas. Para quem não me conhece, né? Acho que muita gente não me conhece, lógico, eu sou a Ana Carvalho, eu sou personal organizer há 4 anos. Eu venho me dedicando, né, a ajudar as pessoas. Eu falo que a terem uma vida mais leve, né, mais tranquila. Eu me formei, na verdade, a minha história com a organização, ela começou desde criança, porque eu sou filha de pais que foram comerciantes durante 40 anos, tiveram loja, e eu cresci dentro dessa loja, né? Aprendendo, observando com a minha mãe, que é uma pessoa muito organizada, e eu fui tomando gosto por isso, né? Pela organização. Sempre gostei de fazer muitas coisas, desde pequena, trabalhos manuais, Show. e intuitivamente eu dava conta das minhas coisas, de tudo, né? Da escola, de brincar, de fazer as coisas que eu gostava. Depois fui para a faculdade, né? Sou formada em Uhum, fisioterapia. Trabalhei durante 27 anos na minha área e uhum. sempre a organização junto comigo, né? Porque eu trabalhava em 2, 3 lugares e se eu não me organizasse, não organizasse o meu tempo, gerenciasse o meu tempo, eu não conseguiria dar conta, né? Do que eu fazia. E depois que eu deixei a minha profissão, né? Na verdade, eu deixei, mas estou agregando com a organização. Eu fui Legal. me qualificar, né? Eu sou qualificada em organização residencial, em mudanças, organização baby, malas de viagem, enfim, fiz várias especializações, né? Para Uhum. poder ajudar o máximo de pessoas possível a se organizarem e ter uma vida mais tranquila. Muito bom. Eu sou suspeita, eu gosto muito de quem nunca, né? Eu falo Ai, que às vezes a gente quer tanta coisa na vida, a gente quer estudar, a gente quer se desenvolver, a gente quer melhorar no emprego, a gente quer conseguir uma promoção. E tudo isso demanda estudo, demanda que a gente busque se desenvolver, às vezes até fazer uma outra faculdade, fazer uma pós, enfim, às vezes hoje a gente tem bastante cursos EAD, né? Então o pessoal fala assim, vamos fazer EAD sim. porque vai dar tempo. Mas se não organizar, você perde a mão. Então eu acho que essa organização, tanto da casa quanto agora do home office, é extremamente importante para a gente conseguir se desenvolver de verdade. Fala para mim, Aninha, o que mudou na sua vida quando você falou que você sempre trouxe essa questão da organização na tua vida, mas quais foram os maiores benefícios que você teve quando você decidiu se profissionalizar como organizer? O que mudou? Tem uma visão diferente? Às vezes essa organização que a gente tem em casa não é a mesma organização de uma profissional. O que mudou na tua vida depois que você começou a se organizar melhor? Eu acho que a primeira é um benefício assim muito grande. O primeiro benefício que eu falo até para minhas clientes é assim a questão da praticidade. Tá. Quando você se organiza, a sua vida fica muito mais prática. Você encontra as coisas mais rapidamente, você vê o que você tem, você sabe, né? Uhum. Realmente o que você tem. Essa questão do tempo.
quando você se organiza, você consegue trabalhar e ter também um tempo para você, para fazer outras coisas que te dão prazer, que relaxam, né? Descansar. Então, eu acho que a praticidade, ela vem em primeiro lugar. Legal. Muito antes da estética, né? Porque quando você se organiza também, esteticamente, a sua casa, ela vai ficar mais harmônica, ela vai ter um visual mais gostoso, mais aconchegante. Mas, assim, acho que a praticidade é o maior ganho, assim, que a gente tem quando a gente se organiza. Legal. Economia de tempo, né, de dinheiro, porque você vê o que você tem, você consome só aquilo que realmente você precisa. Então, eu acho que esses são os maiores benefícios que Legal. a A gente tem com a praticidade, né? É o organização. da Isso. organização. Show. É, Ana, tem que mudar alguma coisa na nossa. Eu falo que tudo, na minha concepção, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar com relação a essas coisas. Eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo, ou ver a organização, quando eu quero ser uma pessoa mais organizada. Tem algum trabalho, quando a gente fala de personal organizer, que trabalha isso, esse interno da organização, né? Porque não é só para fora, não é só o estético, né? É dentro também. então, eu sempre também gosto de dizer assim, Bruna, que a organização, a gente precisa se autoconhecer também, se auto-observar, né? Começar a perceber na sua vida, no seu dia a dia, o que te irrita, sabe? Se de repente você está na sua casa num ambiente que ele está meio bagunçado, de repente você começa a ficar cansada, você começa a ficar irritada, mas você não linka que aquela desordem, aquela baguncinha que está ali, ela vai começando a te deixar meia sem energia, eu digo. Uhum. Então, a primeira coisa é se auto-observar, sabe? Quando você começa a ter algumas coisas nesse sentido. Epa, será que eu estou num ambiente que está me irritando, que está me cansando? O que eu gosto de fazer? Por exemplo, se eu gosto de entrar na minha casa sem calçados, né, sem o meu sapato, eu tenho o costume de entrar em casa sem os meus sapatos, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter alguma coisa na porta de casa onde eu possa colocar ali o meu sapato, né, um banquinho, uma caixinha, para não deixar que a porta da sua casa fique bagunçada também. Ainda Então, mais agora, né, Ana? isso, né, nessa pandemia, nessa loucura toda, né? Então a gente já pode deixar alguma coisa que fique para fora, que a gente chegue e já ponha nosso sapato ali, para que depois a gente higienize ou coloque no sol, né? Uhum. Então eu acho que antes da gente começar mesmo a se organizar, é começar a se perceber, Olhar né? em O que me volta, né? incomoda, como que eu sou, né? Tanto no trabalho como na casa e na minha vida mesmo, na minha rotina. Legal. Para depois eu perceber e começar a mover as pedrinhas ali para ir ajeitando as coisas. Legal. Ana, eu falo muito também dessa questão dos ladrões de tempo. Eu até já fiz alguns posts, enfim, falando disso. Mas eu gosto muito de falar de ladrão de tempo. E quando você falou isso, sobre você olhar o que te incomoda, eu acho que está muito ligado. Então, às vezes a gente quer fazer as coisas na nossa casa, enfim, no nosso trabalho, ainda mais agora, e a gente tem alguns ladrões de tempo. Então, é celular, é rede social e tal. Eu acho que em casa funciona da mesma maneira. São algumas coisas que roubam o teu tempo. Então, é o que você falou, quando você se organiza, você encontra as coisas mais fáceis. Então, talvez parar para analisar onde mais você perde tempo. Né? O que é mais chato? Eu não gosto de fazer isso. Então, toda vez que eu vou procurar X coisa, eu fico horas procurando. Então, como organizar, né? Ter essa percepção de olhar o que está me fazendo mal, o que está roubando o meu É, tempo. O ladrão de tempo da organização seria. é, porque assim, né? O ideal, assim, até para a gente ver essa questão do tempo, né?
é você listar, né? Fazer a sua rotina. Vamos desenhar um dia, o seu dia. Porque daí você tem a clareza e a noção do que você está fazendo, né? E Show. se possível, assim, por exemplo, de manhã eu demoro X tempo para tomar um café, até uma lista minuciosa mesmo, porque a gente não tem noção do tanto de coisa, a gente sabe que a gente faz muita coisa, mas a gente não tem ali Consciência. esclarecendo, né, clareza ali do que a gente faz mesmo durante o dia e o quanto aquilo demanda de tempo, né? Então, assim, essa questão do ladrões do tempo, né, que a gente fala, as distrações, se você for ver o tempo que você fica no WhatsApp, ou que você senta para trabalhar e de repente vem aquele anúncio de uma promoção, e daí você já entra e você vai clicando, clicando. Então, tudo isso rouba nosso tempo. Daí a gente fala, não consegui fazer o que eu tenho que fazer. Mas, né, ficou X horas no WhatsApp. Ficou mais não sei quanto tempo na internet. Não vai dar tempo mesmo. Eu falo Então a gente muito tem que se isso. policiar, né? Eu falo que se você fizer, para quem autônomo ou não, trabalha em empresa privada ou não, se você fizer lá, né, o seu salário hora, quanto você ganha por hora, e você avaliar, entrar lá, até no Instagram tem lá a quantidade de tempo que você ficou no Instagram. Se o WhatsApp tivesse isso, ia ser um problema. Então, se você pegar aquela quantidade de horas e multiplicar pela sua hora grana que você ganha, seja autônomo ou seja na empresa, você ia surtar. Você fala, não, para que eu tô perdendo realmente tempo e dinheiro. Eu tô perdendo muito dinheiro aqui nessas coisas que não me agregam nada, né? Eu falo que você tem que separar um tempo para você. Você tem que separar um tempinho para você sentar, olhar no WhatsApp, olhar no Instagram, Facebook, enfim, dar uma risada, e tudo, YouTube e tudo mais. A gente precisa disso, desses momentos, né? Mas se você colocar isso durante seu dia, assim, sem priorizar, você enlouquece e não consegue fazer nada. Muito bom. Aninha, você tem tido muitos pedidos de ajuda nessa questão de home office? Né? Já que a gente vai falar um pouquinho disso. E antes de você me responder, quero falar para o pessoal que está entrando aqui, ó, Simone, todo mundo, manda essa live para as pessoas que você conhece, que tá precisando aí, tá meio na loucura nesse home office, ou tá trabalhando fora, mas precisa dessa organização, que é sempre bom, né? Às vezes pra gente não faz muita diferença, mas para outra pessoa faz. Então, Aninha, eu te perguntei como que tá essa questão do home office para você. As pessoas estão te procurando, quais dicas que você dá para a gente conseguir organizar melhor o nosso home office? Eu acho que a maioria das pessoas, né, a hora que tudo isso chegou, aconteceu na vida de todos nós, né, todo mundo ficou meio de cabelo em pé, né? Principalmente porque, às vezes, as pessoas, elas não têm um local adequado, né, um escritório, um cantinho que seja mais tranquilo, né, para poder trabalhar. E, assim, todo mundo se viu cuidando de casa, de filhos, de trabalho, né? E isso acaba atrapalhando, né? Porque se você não tem um local específico, você tem que dar um jeito, vamos dizer assim, né? Sim. Você tem que arrumar um localzinho ali para você poder dar conta do seu trabalho. Então, eu sempre falo assim, olha, quando a pessoa não tem um escritório em casa, ela deve procurar um ambiente, um local, onde seja o mais tranquilo possível, né? Se isso for possível. Não dá para ser na sala. Na sala, até dá para ser na sala, mas eu falo assim, não dá para a gente trabalhar com o notebook no colo, sabe? Sentado na cama. Então, a gente vai ter que improvisar, vamos dizer assim. Ou uma mesa, ou um cavalete com uma prancha, ou de repente colocar adequar uma prancha na parede, né? Numa parede que você tem ali, ou de repente um móvel que seja numa altura legal para você poder montar a sua mesa de trabalho. Que tenha uma boa iluminação, né? Porque
lugar muito escuro. Quando a gente está trabalhando, uma iluminação ruim, vai dando sono, fica meio monótono, a gente vai perdendo produtividade, né? Sim. Colocar uma cadeira legal, que a gente possa apoiar os pés no chão. Se a gente não conseguir apoiar os pés no chão, que a gente possa colocar uma caixinha de sapato, uma caixa, que o ideal é a gente apoiar os pés no chão, né? Pra Ter não dar aquela dor, mesa, né? isso, ter aquela mesa assim, organizada, né? Quanto mais organizada, melhor, porque quando você tem muitas coisas sobre a mesa, isso te tira o foco, te tira a concentração também, acaba te distraindo, né? Uhum. Então, assim, tentar organizar esse local como se fosse o seu trabalho mesmo. Também, o que a gente pode fazer? Não ficar direto trabalhando, né? Tá. Vamos por 2, 3 horas. A gente fazer uma pausa, levantar, né? Fazer um alongamento, trazer uma água na sua mesa para você se hidratar, né? Enquanto você trabalha. Show. Coisas assim que vai fazer você trabalhar um pouquinho mais relaxado. Legal. E o importante é o que, né? Dentro de casa, é a gente avisar as pessoas que a gente está trabalhando. Legal. Se Isso é possível, importante. fechar a porta. Porque geralmente em casa, quem está com a gente acha que a gente não está trabalhando, né? Às É. vezes, no computador, mas não é um trabalho, né? Eu trabalho home office, né? Depois que eu estou trabalhando como personal organizer, quando eu não estou atendendo fisicamente, né? Eu trabalho home office. Então, eu no começo também eu sofri muito, porque é muita interrupção em É. casa, né? É o telefone, é o cachorro, né? É o filho que de repente chega, é a campainha. Então, a gente tem que se organizar e avisar, olha, eu estou trabalhando, né? Só me interrompa assim, se for muito Muito urgente, urgente. senão eu vou dar um intervalo, daqui a tantos minutos a gente conversa. Então, essa conversa também com Colaboração, né? dentro da casa é super importante. E a Quando. gente, sim, a gente ter assim, né, um horário de início e término do trabalho também. Sim, Senão a importante. gente não se programa, ou a gente um dia começa a trabalhar 10 horas da manhã, vai até 10 horas da noite, no outro dia. Então, ter uma rotina também de um horário para início, término, né? Para fazer um É importante. lanchinho, né? É O importante. almoço. Eu acho que Eu isso é falo, importante eu falo também. muito isso. Até eu já trabalho de home office já faz alguns anos, mas meu marido trabalha de home agora tá full, né? Tá o tempo todo. Aham, Mas antigamente ele fazia home office uma vez na semana. E foi engraçado você falar que as pessoas acham que a gente não trabalha quando a gente faz home office. Então, o pessoal fala assim, ah, não, já que você está em casa hoje, você pode fazer tal coisa? Não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. E eu falo, acho que ele trabalha mais quando ele está de home office do que quando ele está lá mesmo, porque assim, é o tempo inteiro, é constante. E isso não mudou na quarentena. Eu falo muito isso, Ana. Hoje a gente manter os mesmos hábitos. Então, a gente acorda cedo, até porque minha filha, ela ainda está fazendo, o colégio está fazendo online, então ela entra normalmente 7h50 da manhã, então todos os dias nós acordamos no mesmo horário, 6 horas da manhã, tomamos o nosso café, como se a gente fosse realmente sair para trabalhar. Mantém a aham, rotina, almoça no horário de sempre e para sempre que possível, mas na grande maioria das vezes, entre 6, 6h30, para que a gente possa também tirar algo bom dessa quarentena, né? Desse tempo que a gente está em casa. Antes a gente saía 6, 7 horas do trabalho, demorava aquele tempo todo para se locomover, para chegar em casa, e agora a gente não tem mais isso. Então a gente já está em casa. Então aproveitar isso da melhor maneira. Né? Claro que sim, vai ter um dia ou outro que você vai ficar até mais tarde, mas essa questão do horário é extremamente importante. Outro ponto que você falou também foi a questão do local. Eu acho isso sensacional. Até no condomínio aqui, esses dias eu vi, o pessoal colocou uma escrivaninha na sacada.
Então, e aqui são bem pequenininhas, mas a pessoa acabou colocando na sacada. Acho que foi o único lugar que ela encontrou que dava para ela encaixar o computador dela. Então, assim, sempre tem um lugarzinho, mesmo que seja no seu quarto, fecha a porta, coloca uma mesinha lá, não precisa ser nada monstruoso, né? Mas uma mesinha que dê para você ter privacidade, porque nessa questão a gente tem muita reunião, né, Ana? Então, é o tempo todo em call com o pessoal, então precisa disso. Tem uma pergunta aqui, uma observação aqui, a Ângela colocou, né? É um desafio a família entender quando estamos trabalhando. Isso é verdade, né? Mas comunica, fala, né? Eu gosto muito de falar de comunicação. A forma como a gente fala, ela é extremamente importante. Eu falo que é até uma forma de organização. Eu falo que a comunicação é uma forma de organização. Assim, quando a gente gosta de entrar na nossa casa e ver tudo organizado, falar de maneira organizada também é bom, as pessoas entendem melhor, né? Então, conversa direitinho, explica a sua necessidade, seja clara, seja tranquila. Olha, eu preciso, quando vocês fazem barulho, eu não consigo fazer isso, isso. Então, expressar de maneira clara, falar de forma organizada também faz bem, também organiza. Eu tenho certeza que se vocês falar direitinho, eles vão entender e te ajudar até nisso, né? Olha, a mamãe minha mãe, meu marido, minha esposa tá em horário que não dá para fazer barulho. Então vamos dar uma segurada. Eu acho que conversando direitinho dá. Coloca aí, galera, o que vocês estão fazendo que está ajudando na quarentena, na questão de organização, o que vocês fazem para organizar melhor. E pode não ser na quarentena, pode ser no dia a dia normal, porque tem muita gente que está aí agindo normalmente, porque o trabalho exige, né? E então manda o que funciona e manda a sua dúvida para a Ana com relação à organização também. Ana, outra coisa, eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu falei já do home office. Quando a gente fala sem pensar em quarentena, o que as pessoas mais te procuram para organizar? Qual que é o grande problema aí da organização? Olha, o grande problema que todo mundo, assim, pede socorro, eu acho que é a casa e o closet, né? O armário de roupa do quarto. Quarto, cozinha são, assim, os ambientes que as pessoas mais sofrem, né? E justamente por isso, porque ou não tem tempo, ou querem ter praticidade, né? Não encontram as coisas rapidamente. Então, acho que são esses dois ambientes, mas acho que o campeão é o closet. E qual dica que você dá para organizar isso da melhor maneira para que a gente ganhe tempo para fazer outras coisas? Bruna, isso funciona? Ou o passo inicial? A gente fala assim, olha, que a primeira coisa, o primeiro processo de organização é a gente fazer o destralhe ou desapego, que a gente fala. Porque não dá para organizar bagunça, assim, tralha. Eu não gosto de usar essa palavra tralha, porque eu acho que, né, ninguém... Tem um valor sentimental, né? Mas assim, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser começar a organizar o seu guarda-roupa, vamos dizer assim, né? Tá. A gente está falando nisso, é você realmente verificar tudo que você tem, se você usa aquelas roupas, se você usa aqueles acessórios, os seus sapatos, as suas bolsas, porque de repente tem coisa lá que faz 10 anos que está no seu guarda-roupa, não tem mais nada a ver com você, com o seu estilo de vida, com o que você faz hoje, e aquilo está lá ainda guardado, porque ou você não tem tempo, ou você é super apegada e não quer se desfazer, né? Uhum. Então, a primeira coisa é isso, é fazer uma triagem de tudo que você tem. Então, separar coisas que você gostaria de doar, coisas que talvez uma roupa você pode dar uma reciclada, o que é conserto, às vezes você não usa porque tá lá, o zíper tá quebrado, caiu o botão e você não arrumou, então toda vez que você vai pegar, tá sem botão, né? De repente, você separar algumas peças boas que você ainda
que você tá lá e não usa mais, e vender. Hoje em dia tem muitos brechós, né? Então é legal você vender, Eu gosto de trazer aproveitar. muito essa mentalidade, Ana, de você é, dar para outra pessoa, né? Então, ou você levar para um Sim. brechó, porque querendo ou não, você vai se beneficiar financeiramente por isso, mas você também vai estar ajudando uma outra pessoa, porque tem também um preço mais acessível. Ou você realmente doar. Eu gosto muito dessa parte. Aqui em casa a gente pratica muito isso, de você desapegar dessas coisas. Eu tenho um padrão. Se eu não uso há mais de um ano, 2, com certeza eu boto para doar, enfim, ou para vender. Geralmente eu dou, porque eu falo, se eu não usei nesse período, eu não vou usar mais, porque ou não cabe mais, ou não faz mais o meu estilo. Então, eu liberar. Eu acho que também dá aquele ar de renovação, né? Nossa, muito, né? Muito. E agora nós estamos numa época ótima para a gente fazer isso, para poder doar, né? Os agasalhos, né? Tem várias campanhas agora no inverno. E não só fazer no inverno, né? A gente ter esse costume a cada 3 meses, ou de repente semestral, você vai lá e dá uma geral, né, no guarda-roupa. E assim, e depois que você faz isso, né, essa primeira triagem, esse desapego, é você setorizar, né? Não deixar. Tem gente que faz assim, por exemplo, tem sapato no quarto do casal, tem sapato no banheiro do filho, tem sapato no armarinho da lavanderia, porque tem tanta coisa que não tem lugar, né? Então a gente tem que setorizar. Aqui vão ficar os sapatos, aqui vão ficar os vestidos, todos os vestidos, todas as blusas, né? Nas gavetas vão ficar as coisas que amassam menos, eu vou dobrar nas prateleiras. O que amassa mais, eu vou pendurar, né? Vestido, saia, camisas. Então é você setorizar, é você encontrar um lugar para cada coisa. E o que realmente você vai usar. Porque daí você sabe o que você tem, você bateu o olho, você encontrou, né? Você não deixa, por exemplo, quando você tem muitas coisas, vamos imaginar penduradas, Tá. você vai pegar um cabide, você derruba outro, daí você não tem tempo para pegar a roupa que pendurou, que caiu. E daí começa já a bagunça, né? A bagunça já se instalou. Então, é você ter realmente o que é necessário e para você poder organizar. Por exemplo, suas roupas que vão ficar penduradas, você pode organizar por cor, você Eu pode faço isso. padronizar os cabides, né? Isso é muito prático, porque você fala, eu quero aquela blusa amarela, tá tudo ali. As amarelas, pretas, né? E uma coisa que, não te cortando, não, mas é uma coisa que eu vejo que faz muito. Meu marido fazia muito isso. Eu não ligava muito antes, mas eu falo, a gente não tem noção do que é bom até a gente começar a fazer, né? Ou começar a ver algum exemplo. Enfim, eu sempre procuro pegar esses exemplos bons. Ele sempre teve os cabides exatamente iguais, então não era um cabide de cada jeito. Então isso dá uma visão no guarda-roupa, porque fica tudo certinho, então dá aquela noção exatamente do que você tem, uma blusa não fica caindo, enfim, fica tudo bem mais organizado. É uma dica boa também. Isso funciona aqui. Fica bem harmônico, né? O Sim, visual, sim, fica bem harmônico. E daí você tem vários tipos de cabides, né? Que dependendo da roupa, sim. tem cabides mais fininhos que vão otimizar o seu espaço. Então tem muitos, né, organizadores que podem ajudar. Mas eu falo que a gente também não precisa comprar coisas para Sim. organizar, porque às vezes as pessoas, eu não quero organizar porque você vai vir aqui e vai fazer eu comprar um monte de coisa. Eu Já ouvi falo, muito isso. eu não faço isso. Eu gosto de aproveitar tudo que a cliente tem, né? Usar realmente o que ela tem e, se necessário, né? Junto com ela, nós vamos pensar em outras coisas para Sim. poder organizar.
mas não que isso seja necessário. Eu só organizo se você comprar organizadores. Eu acho que isso não tem nada a ver, né? Eu falo, a minha mãe sempre foi organizada, a gente nunca teve organizador em casa, agora que tem um monte de coisa, né? Um monte de possibilidades, né, Ana? Muito bom. A gente falou um pouquinho, você falou que o grande vilão é isso aí. Eu gosto de frisar isso bastante. Quanto mais você organizar, menos tempo você vai perder e vai poder dedicar isso a outras coisas. E é um hábito, né? Como tudo que a gente vai fazer, é um hábito. Não adianta você fazer um dia e não fazer no outro. Não, você tem que manter ali uma constância. Por quê? Porque você vai começar a ver os benefícios e isso vai começar a entrar aí no seu íntimo, enfim, lá onde ele tem que estar todos os dias. Eu falo que é igual você começar a correr ou começar a fazer exercício. Os personagens, eles sempre falam isso. Deixa sempre o tênis pertinho, deixa sempre a roupinha organizada. Por quê? Porque você já vai olhar e já vai fazer. A organização é a mesma coisa, né, Ana? Então, o seguinte, a gente falou aqui de mudar essa mentalidade, você falou de praticidade, que te dá mais clareza do que você tem. Qual outra dica que você pode dar para a gente com relação à organização? Pode ser de home office, pode ser... Você falou também que um dos campeões aí era a cozinha, né? Não sei se você quer trazer um pouquinho disso. Tem muita mulher agora fazendo... O filho não está na escola, ela está em casa, tem que fazer o home office, tem que fazer o almoço. Como que pode organizar isso melhor? Então, em relação à cozinha, né, e vamos dizer assim, alimentação, eu acho que o legal é você fazer, né, um menu semanal, você planejar o que você, né, quer cozinhar, quer fazer para o filho, para um cafezinho à tarde, você planejar, né, fazer esse menu, porque daí você lista, vê as coisas que você tem, as coisas que você precisa comprar, né, para poder ir ao supermercado, por exemplo. Eu estou saindo nessa quarentena uma vez na semana só para fazer compras. Então, a gente vai listando durante a semana as coisas que estão faltando para que a gente possa ir no supermercado depois. Então, fazer isso, uma lista, né, do que você pensa em fazer em relação à alimentação. Você pode fazer o pré-preparo num dia só, congelar algumas coisas, né? Eu falo uma carne, coisas que dão mais trabalho, né? E depois, durante a semana, você vai retirando do freezer e faz a saladinha, o arroz, uma coisa mais rapidinha. Deixar na cozinha, assim, os seus utensílios, as coisas que você usa mais, sempre numa altura, assim, que você alcance melhor, né? Que seja mais prático para pegar. Coisas que você usa menos, um eletrodoméstico que é raro você usar, você deixa nos armários superiores. Então, assim, o que você faz, usa no dia a dia, deixar mais próximo a você, mais de fácil acesso. Ana, e aquela gaveta que é o caos da cozinha, o que a gente faz? Aquela gaveta que é o caos, tem que jogar metade fora. Porque a gente não usa também. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma gaveta que é um caos na cozinha, que você não acha nada. A melhor coisa da gaveta, o que é? Você tem que ter aquelas repartições, né, para você poder organizar os talheres ou os outros utensílios. É você não ter muitas coisas, porque eu falo, gente, por que nós precisamos de 10 assadeiras se a gente não faz um assado? 10 pirex se a gente não cozinha em casa. Pode levantar a mão aí quem tem 10 assadeiras, que eu sei que tem um monte. Então, são essas coisas que a gente fala, que eu falo do autoconhecimento também, é você começar a perceber, né? Por que eu preciso disso? Não usa, né? Outra coisa legal também que eu acho que eu fazia isso quando eu trabalhava como fisioterapeuta, eu ia muito cedo para uma empresa, eu tinha que chegar lá antes das 7 horas da manhã. Que a gente eu trabalhava com ginástica laboral, com ergonomia, então eu tinha que chegar lá antes dos funcionários para poder a gente aquecer. Então, o que eu fazia? Eu tinha que acordar 5h30, por aí.
eu já deixava o meu lanchinho preparado, né, na geladeira, o que eu podia levar no outro dia, minha fruta. Eu já deixava a minha mesa do café preparada, então já deixava a xícara, deixava ali a bandeja com as coisinhas do café, para me poupar tempo. Eu poderia, né, eu podia dormir uns 10 minutinhos a mais. Então, isso também é legal a gente já deixar algumas coisas prontas. Uma bandejinha do café, né, independente. Para quem está ouvindo e acha que isso é dica só de personal, isso funciona mesmo. Agora na quarentena, nem assim, eu não tenho feito tanto porque nós não precisamos sair, se locomover e tal. Mas a gente sempre fez isso. Então, à noite, a gente já deixava a mesa do café posta. Então, só os itens de geladeira que a gente não colocava. Mas, assim, facilitava muito pra gente. Economizava aí 10, 15 minutos tranquilamente da manhã. E 10, 15 minutos de manhã é muito tempo. É muito tempo, porque às vezes a gente até perde, né? Perde hora ou quer dormir um pouquinho mais porque dormiu mal. Então, isso já faz uma grande diferença, né? E assim também, preparar essas coisas anteriormente, né, na noite anterior, como o lanchinho dos filhos, a mala, né, a mochila da escola, tudo isso é trazer praticidade, né? A gente já deixar a nossa bolsa do trabalho pronta. Quando eu vou atender, vamos supor, uma cliente, por exemplo, amanhã, essa semana eu estou começando os meus atendimentos presenciais. Então, amanhã eu tenho uma visita técnica. O que eu já faço? A minha bolsa, minha maleta já está preparada, já do lado da minha bolsa, tudo que eu tenho que levar para eu não esquecer. Então, eu sei que amanhã eu vou tomar meu café tranquilo, porque o que eu tenho que pegar já está pronto. E Às vezes eu até né? deixo dentro do carro, sabe? Alguma coisa que eu posso, eu já ponho dentro do carro. Então, já vai agilizando. A anotação E outra é sempre coisa muito importante. Outra coisa que eu gosto de falar na cozinha é assim, por favor, não deixa a louça na pia, louça suja para o outro dia. Acordar e fazer café com aquela louça na pia, não dá, né? Ai, não dá. Você já acorda no caos, né? Acorda já doida, né? Você fala, nossa, mas eu não saio dessa cozinha. Bem isso mesmo, igual a Ângela colocou aqui, né? O desafio dela está sendo administrar todo mundo querer o tempo todo. Então, por aqui temos tido um desafio de manter organizada com 4 pessoas que querem comer o tempo todo. Ângela, fala aí pra gente quantos anos tem essas pessoas, porque isso daí a gente tem que levar em consideração, vai, né? Se for tudo adulto, você dá umas bronquinhas ali, de leve. Se for criança, a gente dá até um desconto. Muito bom. Ana, que mais de dicas que você pode dar pra gente de organização? Tem algum... Você fala assim, Bruna, tem alguma pessoa, algum livro bom pra gente ler que fala disso? Eu sempre gosto de trazer essas questões de livro, que eu acho que todo mundo tem algum livro bom para ler com relação a isso, algum documentário para assistir com relação a isso, como se organizar melhor, porque todo mundo te seguir que está aqui, todo mundo já vai te seguir. Eu já te sigo e vejo suas dicas lá sempre. Mas tem alguma coisa a mais para a gente fazer, para a gente criar esse hábito da organização, para que a gente possa ter mais tempo para fazer coisas que realmente a gente gosta de fazer, né? Porque eu até gosto de organizar, mas eu prefiro fazer outras coisas. Lógico. Então, eu acho que assim, a primeira dica assim, é se permitir a começar a se organizar. É uma mudança mesmo de hábito. Então, assim, é uma coisinha cada dia que você vai mudando na sua vida e isso vai incorporando na sua rotina, né? Não adianta dormir e falar, amanhã eu vou começar a ser uma pessoa organizada. Não vai funcionar. Então, é devagar. De repente, você tem uma meia horinha num dia, você fala, olha, hoje eu vou organizar aquela gaveta que é uma bagunça. Vou dar uma olhada nos meus papéis que estão, minhas contas, que eu não sei se eu paguei, não paguei, que está tudo bagunçado. Então, é devagar você ir incorporando a organização na sua vida. Antes de você dormir, chega, dá uma geral na casa, não é nem para colocar tudo no lugar, mas tirar aqueles brinquedos que estão na sala jogados,
é você pegar aquele casaco que faz 3 dias que está na sua sala, você ir pendurar no seu armário. Tipo assim, 10 minutinhos antes de dormir. Dá uma passada. Não dá para colocar tudo no lugar, né? Coloca numa sacolinha, numa caixinha, e amanhã você sabe que você vai ter um tempo e vai conseguir levar isso, né, para os lugares. E sempre tem em mente, assim, que todas as coisas que estão na sua casa, elas têm que ter uma casinha, uma casa, um lugar para morar. E isso que a gente falou do guarda-roupa, setorizar. Não dá para deixar documento na gaveta da sala, na gaveta da cozinha, no escritório, no quarto. Então, onde vão ficar os documentos? É naquele ambiente, é ali que eles vão ficar. Não vai ter outro lugar para ele. Onde vão ficar as ferramentas, né? Porque às vezes você quer uma ferramenta, o martelo está não sei onde, o prego está e você não encontra. Então, é você achar um lugar para cada coisa, porque a hora que você precisar, você sabe, olha, aquilo que eu preciso está ali. E em relação a livros, né, tem muitos livros que falam de organização. Eu gosto bastante dos livros da Thaís Godinho, que ela tem 3 livros, que é Casa Organizada, Trabalho Organizado e Vida Organizada. É bem legal os livros dela. Eu sigo, adoro a Thaís, né? Gosto do jeito dela. Tem a Marie Kondo, que é a japonesinha, que é a arte... É uma novinha? É uma novinha? Eu acho que eu já vi já. Essa japonesinha. Que tem até o documentário no Netflix, isso, né? Acho que foi isso que eu vi, isso mesmo. Isso, que é um método... ela tem um método diferente de organizar, né? E assim, procurar, tem vários sites, vários blogs, né, que tem muitas dicas, e acho que vai fazendo devagar, né? Ela não é difícil, ela não precisa ser chata, porque às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa organizada é super chata, é metódica, não tem nada a ver. As pessoas falam assim para mim, nossa, acho que a sua casa é impecável, né? Falo, não, minha casa não é impecável. Mas as coisas têm o lugar certo, né? Tem dia que está mais corrido, eu não faço nada, mas no dia, na hora que eu tenho aquele tempo, eu vou colocar as coisas em ordem. E eu Isso sei onde ajuda, as coisas estão. Aqui em casa é mais ou menos assim. Então, onde que tá tal coisa? Assim, se não tá nesse lugar, não tá aqui em casa. Porque não tem outro lugar para estar. Se não tiver aí, é porque não está aqui. É mais ou menos isso. É um hábito, não tem jeito. Essa questão de organização, e eu decidi trazer esse assunto de organizar a casa, organizar o home office de uma maneira mais braçal mesmo, né? O nosso dia a dia, na prática. Por quê? Porque a gente fala muito de organizar a nossa vida toda. Eu uso muitos aplicativos, eu sempre dou essas dicas de aplicativo de tarefas. Então, a gente tem aí alguns aplicativos, o To-Do da Microsoft, a gente tem o Trello, que é muito bom também para organização. Então, você pode, são aplicativos que você pode usar tanto para desenvolvimento intelectual, né, falando assim, cognitivo, enfim, para trabalho, para estudo, quanto você pode utilizar ele também para as atividades da sua casa. Então, coloca lá um lembretezinho, eu vou na sexta-feira à noite, eu vou organizar uma parte, uma gaveta ou um armário. Por quê? Porque já vai te dar uma sensação de alívio, de missão cumprida, né? E eu falo assim, e outra coisa, quando você estiver triste ou para baixo, faça uma experiência, vai lá e arrume alguma coisa que estiver bagunçada. Perfeito. Nossa, parece que a gente muda o astral, sabe? Eu falo que a bagunça, ela me traz muita irritação. Então, assim, quando eu dou uma geral no que eu acho que está bagunçado, nossa, parece que daí flui o dia, né? Ana, eu falei, é muito bom. Isso é verdade mesmo. Semana passada, sexta-feira, eu fui convidada para uma live onde a gente estava falando de depressão.
E um dos pontos que saiu foi isso. Às vezes quando você tá lá para baixo, que você tá meio estressado, e eu falo, ó, eu trouxe isso desde a minha avó. Minha avó falava muito isso. Você tá estressado? Vai lá arrumar alguma coisa que já passa. Porque parece que você limpa, você despeja, né? Você tira todo aquele estresse e passa, né? É. Isso é muito Em bom. relação ao home office também, o que, que é legal, né, fazer? Por exemplo, depois que você trabalhou, você colocar a sua mesa em ordem, né? Não deixar. Você pode até deixar coisas sobre ela, né? Porque no outro dia você vai dar continuidade. Mas pensa assim, que se você tivesse numa empresa, o que, que ficaria em cima da sua mesa, Ah, mas eu já vi né? muita gente em empresa que deixava o caos, viu, Ana? Olha, eu passava e falava assim, gente, como que a pessoa consegue se achar aqui? Tinha que ter uma blitz de 5S, né? Tinha. Foi, isso começou a mudar quando entrou essa questão do 5S, né? Teve uma época que eu fazia consultoria e tinha uma empresa que ela tinha um armário para cada funcionário. Então você não podia deixar é, bolsa, esse monte de coisa. Então tudo que era pessoal você deixava num armário separado para que tudo ficasse organizado, para dar aquela sensação mesmo de organização. Senão você se perde, né? Terminou, Certo. coloca aqui o que tá para fazer desse lado, o que tá feito desse lado, porque senão você fica na loucura. Chega uma hora que você não sabe mais o que você tá fazendo. Uhum. E tem que dar mesmo uma geral, né? Principalmente, por exemplo, se você está no home office, né? Está em home office e você não tem um local para você, vamos imaginar que você usa a mesa que vocês fazem a refeição em casa. Então, Uhum. por exemplo, você tem que deixar um cantinho, né? Mais Tem. organizadinho ali, porque outras pessoas vão também usar aquele mesmo local. Então, Necessidade. é uma questão de ir se adequando, né? Muito. E tentar dar aquela organizadinha básica para as coisas poderem fluir bem, né? Muito bom, né? Ia falar aqui falando da Ângela, a gente acaba sendo, é difícil, demora, mas a gente acaba sendo o exemplo para os nossos filhos. Eu tenho certeza, se você é organizadinha, tal, pode ser que agora eles não percebam, mas lá na frente eles vão falar, nossa, ainda bem que a minha mãe me ensinou isso, me deixou, fez eu me ensinou que eu fosse organizado, porque isso reflete lá na frente. Eu falo que a gente é o meio que a gente vive. No começo eles não entendem, mas depois mais pra frente, quando eles amadurecem um pouco, isso fica muito claro. A minha filha é um exemplo disso. Eu sempre enchi muito o saco dela com relação à organização. Hoje, ela às vezes, ela abre a gaveta e fala assim, nossa, vou arrumar essa gaveta que tá muito bagunçada. Eu falo, nossa, ainda bem, né? Eu não preciso mais falar. É claro que a gente chama atenção uma hora ou outra, mas a gente falou tanto disso que ela já se incomoda com essa questão da organização. E como o nosso tempo na live está acabando, Ana, eu queria fechar com você com o seguinte. Se você pudesse resumir, dar umas 5 dicas, 3, enfim, quantas você achar que vale, que são essenciais para a organização. Então, eu acredito que se você todo dia, né, fizer um pouquinho, dar uma geral ali na sua baguncinha antes do seu descanso, de Show. você ir dormir, você vai amanhecer mais tranquila, você já não amanhece no caos. Tá. Outra coisa que eu acho primordial é ensinar as crianças isso que você falou. Então, assim, vamos dividir as tarefas da Isso. casa, que as tarefas não são de uma pessoa só, nem do homem, nem da mulher, é de todos que moram lá. Então, a criança pode arrumar sua cama, pode guardar a sua mochila, pode aguar uma planta, pode dar, né, comida para o cachorro. Uhum. Então, assim, a divisão das tarefas, né? E fazer um planejamento. Você tem que se planejar a sua semana, o que você quer fazer em casa, as tarefas da casa, o seu trabalho, verificar o que é importante para você, qual que é a sua prioridade, se é a sua saúde, que hora você vai cuidar da sua saúde, sabe? Quando você se planeja, você consegue, né, o equilíbrio entre a sua vida, né? Porque a vida não é só trabalho, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa É. aproveitar. Então, acho que o planejamento, que seja ele semanal,
Você escolher um dia da semana e desenhar a sua próxima semana. E se não conseguiu cumprir naquele dia, sem estresse, no outro dia você vai encaixando e vai fazendo, né? O importante é não desistir, né? Não se cobrar tanto, mas ter a constância, né? De estar sempre ali atento para essa organização, assim, básica. Legal, Eu muito acho que bom. Muito bom, Ana, adorei. Eu até trouxe aqui, separei aqui 4 livrinhos que eu tenho aqui em casa, que falam de hábito, que falam de se organizar. Eu vou até mostrar aqui para quem quiser dar uma lida depois, que é muito bacana. E aí a gente falando de organização da casa, e aí a gente vai para a organização do intelectual, de fazer a gente ser mais produtivo. Então a gente tem aqui, ó, a arte de fazer acontecer, que é muito legal. Então, quem quiser, muito bom esse livro. O que mais? A gente tem aqui Mais Rápido e Melhor. Esses dois, na verdade, eles são do mesmo autor. É o Mais Rápido e Melhor e o Poder do Hábito. Esse Poder do Hábito é muito bom. É um livro de cabeceira que a gente sempre está dando uma lida em alguma coisa, revendo, porque o hábito é extremamente importante. Ana, quero te agradecer. De verdade, adorei suas dicas. Tenho certeza que todo mundo vai olhar para aquela gaveta da bagunça, por exemplo, vai dar um jeitinho dela, um jeitinho nela. E eu desejo que vocês realmente coloquem a organização na vida de vocês para que sobre tempo para vocês ficarem com a família, para vocês levarem uma vida mais leve, como a Ana falou no começo dessa live, né? Deixar a vida mais leve. Eu acredito demais nisso, acho que a organização é essencial para isso. Então, muito obrigada. Deixa aí um espaço para você finalizar e a gente encerrar essa live antes que o Instagram derrube a gente. Eu que agradeço, Bruna, foi um prazer, né, estar aqui com você. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, se alguém quiser me mandar um direct, meu Instagram, anacarvalho.organizer. E vamos lá, vamos levar a organização para o mundo, né, para as pessoas, e se permitam, né, a mudarem os hábitos e a se tornarem um pouco mais organizadas para conquistar, assim, essa leveza, essa tranquilidade e ter uma vida mais equilibrada. Fazer as coisas que a gente gosta, né? Que nos dão prazer, que nos fazem felizes, né? Perfeito. Ana, obrigada. Um beijo para cada um de vocês. E boa semana a todos. Para vocês também. Se cuidem, Celinha. Um beijo, Sandra, Su, Rubens, todo mundo que está aí. Um beijo bem grande para vocês, tá? Beijo, boa noite. Tchau. Para você também, querida.